No vídeo de hoje vamos falar de uma live action que tem uma expectativa tão grande em cima dela que eu precisei de uma ajuda aqui pra falar sobre. Sou Stephanie Alves, esse aqui vocês já conhecem, não vou nem apresentar, e esse é o Nerdista Sem Pai. Respeito acabou nesse mundo. Do mesmo criador de Gantz, Inuyashiki, o último herói, tá aí prestes a ganhar a sua adaptação em live action e só tem uma coisa pra falar: medo. Medo? Eu não, tô de boa. Eu acho que pode vender um filme bacana. É uma história legal pra caramba. Tá acabando agora também o anime, falta sair o último episódio quando a gente tá gravando. Provavelmente quando o vídeo sair já saiu o último episódio. E até o 10º episódio tá bem bacana e eu acho que é uma história muito possível de ser adaptada pra live action. A minha preocupação é essa. Tô criando expectativa demais. Ah, tá. Mas então, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui então 5 coisas que essa live action precisa ter pra ser uma boa adaptação. Primeiro ponto, na verdade, antes da gente falar das 5 coisas que devia ter, é do mesmo criador de Gantz, que eu acho que eu falei aqui, e o mesmo diretor que adaptou Gantz em live action vai adaptar Inuyashiki. Então eu acho que isso já me deixa um pouco mais tranquilo. Ele também foi o responsável pelo último filme japonês de Death Note e estão dizendo aí que ele pode ser o responsável pela adaptação de Bleach também. Então o cara já tem experiência no ramo, né, de adaptar animes. Então... O primeiro ponto que eu acho que é o que mais chama, uma das coisas que mais chama a atenção em Inuyashiki, o último herói, é a trilha sonora, que é muito bacana. Principalmente a abertura, aquela música de abertura é sensacional. My Hero, né? Cara, Isso. Que música foda. Da banda Man with a Mission. Eu não sei falar inglês, gente. Mas a música é muito boa e a trilha sonora é muito marcante. Principalmente por ter ali muita ação. Tem cenas de muito drama e de muita ação. E eles conseguem dosar ali e fazer um background muito legal. Sim, a trilha consegue acompanhar bem todo o desenrolar da história. É muito bacana isso. Outro ponto que eu acho que não pode faltar é o ponto de ligação ali do Inuyashiki, que faz a gente perceber o sofrimento dele todo, que é a Hanako, a cachorrinha. É um personagem importante na história. É um personagem muito importante. E eu conhecendo um pouco do tratamento que os japoneses têm com os cães, eu acredito que talvez nesse live action a Hanako pode até ter uma participação maior que no anime, porque no anime ela aparece muito pontualmente. Eu acredito que caso tenha realmente a Hanako na história, ela pode aparecer bem mais do que no anime, e eu adoraria ver isso. Porque ela acaba se tornando o único porto seguro, né, do Inuyashiki. Sim. Porque, pra quem não conhece a história, vocês podem também ver um vídeo que a gente fez lá no meu canal Sessão de Aluguel falando por que você deve assistir Inuyashiki. Vai estar aparecendo aí no card se o editor colocar, ou não, né, a gente nunca sabe. Mas, concorrência não, parcerias. Ela é um porto seguro do Inuyashiki, que é um cara totalmente frustrado, né? Ele tem 58 anos, mas igual todo mundo gosta de brincar, aparenta que tem uns 100 anos de tão debilitado que o cara tá fisicamente falando. A família dele, tipo, solenemente caga pra ele, ninguém dá moral alguma pra ele, nem no ambiente familiar, nem no trabalho, nem nada. Então ele é um cara totalmente depressivo e que ele encontra essa cachorrinha na rua, resgata ela e ela passa a ser parceira dele, que eu acho que dá um suspiro assim pra ele, né? Ele tem essa referência pra poder curtir ali seus momentos de fossa, vamos assim dizer. Sim, é como se tivesse alguém pra quem voltar. É verdade. Porque já que a família tá cagando e andando pra ele. E é engraçado que a família sempre deixa a cachorra do lado de fora quando ele não tá lá e ela sempre tá na porta esperando ele voltar do trabalho. Sim, faz muito sentido. É muito bonitinha essa história dos dois. E tanto é que o momento crítico ali do anime, quando ele se transforma num robô, quando ele é atingido e se transforma em robô, a cachorrinha tá lá no momento. E ela não virou robô. Não, e olha com essa Até cara. aonde a gente sabe. Porque como não? Ela tava do lado. Todo mundo morreu. Teorias. Mas Caralho. ela sai correndo na hora. Será que a Hanako virou robô? Ela não virou robô, não. Bem, o terceiro ponto aqui é o vilão do filme, né? O Hiro Shishigami, né? O jovem que estava ali no mesmo lugar que o Inuyashiki quando eles estavam ali, aconteceu aquela explosão, né? Aquela catástrofe toda, eles foram reconstruídos ciberneticamente. E o Hiro Shishigami resolveu usar os poderes que ele adquiriu com esse novo corpo dele pro mal. Só que ele, cara, assim, não tem muita explicação, pelo menos até onde a gente assistiu, não tem muita explicação do porquê ele tem essas atitudes. Se ele simplesmente tinha tendências psicopatas ou se ele tinha ali alguma coisa na história de vida dele que acabou criando esse trauma e ele acabou revertendo esses poderes que ele adquiriu pro mal. E eu não gostaria de ver isso no filme. Eu não gostaria que eles que eles criassem um motivo pra ele ser daquele jeito. É bacana no anime do jeito que é, saca? Tipo, ele é um jovem, mostra, antes dele mesmo, mostra alguns outros jovens bem consequentes e tal. Então dá a entender que a juventude tá meio zoada nessa realidade do anime. Então pode ser que ele seja só um jovem que tá com a cabeça perturbada também, um rebeldezinho sem causa da vida aí, que acabou se tornando um ser super poderoso. Eu não gostaria que colocassem problemas familiares, porque, por exemplo, no anime não mostra que ele tem pai. Então aí vai
que eles pegam essa... Não, ele tem pai, né? O pai dele aparece no começo. Família. Sem Os pais pai? Para de piada, sem piada de sem pai mais. Acabou. Quer dizer que o pai dele aparece bem pouco, São assim. divorciados Então, os pais. eu não queria que eles, por exemplo, pegassem esse divórcio dos pais pra criar uma motivação pra ele ser uma pessoa má, pra ele ter desacreditado na humanidade. Eu não quero ver isso. Mexer na motivação dos personagens, principalmente dos vilões, é um problema das live actions, assim como mexer na personalidade, principalmente dos protagonistas. São sempre os problemas recorrentes nas live actions. No vídeo que eu fiz sobre Erased, eu falei sobre isso, deles darem uma motivação diferente ali pro vilão, que acabou sendo um pouco forçação de barra. Eu acho que não ficaria legal e isso me preocupa um pouco. Porque é um futuro meio... Não é um futuro distópico, é o nosso futuro. Sim, a gente tá É a nossa realidade. a gente já tá vivendo isso. Que tem pessoas exatamente assim, que tem pessoas... Tem psicopatas exatamente assim. Sem que nenhum não amor tem, à vida. não tem uma motivação e tal. Então eu acho que esse desprendimento do personagem com a relação entre vida e morte e sentimento é o ponto principal, o ponto-chave do vilão do anime. E se eles mexerem nisso, é muito perigoso. Sim, tem que ser algo tipo o Coringa lá do Heath Ledger. Eu só sou mal e pronto. Eu quero ser mal. Foda-se o resto, sabe? E um outro quarto ponto que a gente levantou, que a gente debateu bastante sobre o anime, é essa questão que dá pra puxar o que a gente tava falando da crítica social do mundo totalmente zoado, da galera totalmente egoísta, presa em seus mundinhos virtuais ali, cada vez tendo menos relações pessoais ali, tipo, a família que não dá moral pro pai, a menina que quer ter uma carreira lá, a mãe dela já não quer que ela tenha aquela carreira e tal. Então esse anime traz bastante essa crítica social de como a gente tá cada vez menos, igual eu falei, tendo amor à vida, eu acho. A relação, uma coisa que eu acho muito bacana é a relação das pessoas com a mídia. Porque ao mesmo tempo que tem um serial killer, tem uma outra ameaça ali, não só no Japão, mas na Terra em geral. E aí as pessoas tratam aquilo como uma brincadeira. Porra, filha da puta. Tem essa coisa do mundo ali tá um caos e é exatamente como a nossa realidade. A pessoa as meninas estão ali comentando o quanto o Hiro é gatinho, a outra falando que deveria ter se declarado pra ele no tempo da escola, o idoso ali tratado como marginal, à margem da sociedade, entendeu? Porque ele não tem mais uma serventia, apesar dele trabalhar, dele não ser tão velho, dele trabalhar e tudo mais, ele é à margem da sociedade. Então essa crítica social é muito importante, porque ela cria todo o... Ambienta bem a história, ambiente, né? Pra você ter do justamente o motivo, né, do Shishigami ser tão cuzão. Posso falar cuzão no seu quadro? Pode. E do senhor Inuyasha, que tem uma perspectiva totalmente diferente, apesar de tudo que ele passou. A gente consegue ver que daí ele entender que ele viu o desandar da humanidade, assim, exato. Né? E o último ponto, mas que é um ponto muito importante pra live action ficar ali bacana esteticamente, é o CGI. Ah, com certeza. Essa história precisa. Porque, querendo ou não, são robôs, que estão voando a todo momento. Estão voando, então eles têm os corpos modificados ali. Então é necessário um CGI no mínimo. Cabeça abrindo, saindo arma, o braço virando arma, as costas abrindo pro cara voar, sair uns jatos. É bala de ar atravessando a cabeça do povo. Balas de ar e tal. Então é uma parada que precisa ser muito rica visualmente, principalmente no filme, mais até do que no anime. Porque ressalta. Porque se for um CGI porco, cara, vai cagar a história toda, que talvez possa ser muito boa. Então a gente espera que tenha um CGI, assim, no mínimo, excelente. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O CGI mal feito, ele vai matar uma boa atuação, uma boa direção e uma história muito bem fundamentada. Bigode do Henrique. Nada de contratar o editor lá da DC, da Warner lá, por favor. Só que é dentinho assim, ó. Né? Chama eu. Eu chamo o editor do Nerdista aí, ó. Tá precisando de trabalho agora, tá se mudando pra São Paulo. Vou deixar o currículo dele aqui na descrição. Agências produtoras aí de São Paulo que estão assistindo a gente. Mas então, esses foram os pontos que eu e o Marcos que assistimos do anime juntinhos, porque nós somos um casal muito fofo. Nerd também. São os pontos que a gente achou que seriam ali fundamentais pro live action. E você, que assistiu Inuyasha, que leu o mangá, que acompanhou toda a história ali, o que você acha que precisa ter nessa live action que não pode faltar pra ela ser foda igual o Senhor Inuyasha? E se você não leu o mangá ou não assistiu o anime, cara, assista o anime e vem aqui, né, no Mandrake, porque aqui tem um mangá de Inuyasha, que se você mora aqui em Goiânia, se você não mora aqui, né, você pode acessar o site e ter acesso ao acervo deles, que é muito bacana. Tem esse mangá e vários outros aí. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, bang igual o Hiro. Nossa, bang, 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 bang.